Salve a todas, salve a todos. 27 de fevereiro de 2024, ainda com o gigante Giannis Antetokounmpo. Pronunciei errado, mas é o meu gigante agora de coração. Vou falar do conceito que eu achei maravilhoso, e como estava dizendo no vídeo anterior, me remeteu ao nazista Heidegger, ao lembrar de como ele trabalha com aquele preciosismo etimológico, genealógico a Nietzsche que ele tinha, com um esmero que temos que reconhecer, falando das palavras gregas, né? E o conceito que nos chama é o filótimo. Vou tentar aqui, achei uma ilustração, mais do que uma definição, uma ilustração do que seria esse conceito no site da BBC, Porque Somos o que Somos, BBC Travel. Depois vai falar dos links, parece que não é um guia de turismo, mas vai passeando por alguns lugares e trazendo um pouco desse porque somos o que somos, que novamente me retoma Nietzsche, esse etiomo. Uma obra grandiosíssima, belíssima, que faz uma correspondência muito elegante. Esse aqui é uma interpretação minha, eu ia falar Histórias das Calamidades de Pedro Abelardo. Um dia eu vou fazer esse paralelo lindamente. Vamos ver se poderei fazer e tecer essas coisas. Mas deixe-me ler um pouco sobre esse conceito de filótimo, que é muito da essência do povo grego e que eu estava dizendo que Giannis a possui. E mais do que a possui, a manifesta. E a manifestação o melhor da Grécia, com o que se tem do melhor dos Hausás, dos Iorubás nigerianos, faz desse ser um gigante. Mas eu vou agora me fixar um pouco mais no conceito. Vamos lá. Parará. Ele vai contar uma historinha, eu vou pular a historinha do turista. Que é bonita, tá? Eu vou deixar o link aí para depois quem quiser ver e ler, mas eu pulei. O significado exato de filótimo é muito debatido, visto que a palavra pertence ao panteão de itens lexicais gregos que desafiam uma explicação fácil. Vai cantar Caetano, só é possível filosofar em grego ou em alemão. Por causa ou um pouco dessas idiosincrasias das palavras, de algumas construções que são muito lexicais deles mesmos e que por vezes impossibilita e espelham muito bem um pensamento do que eu quero dizer e consigo dizer nesta língua, mas que ao mesmo tempo na sua tradução vira saudade. O que é isso, né? Não temos, ou luar. O que é isso que vocês estão falando? Que idioma é esse? Luar e saudade. Essa coisa que me habita, que eu sei o que é, quando eu digo o outro compreende, mas quando eu quero traduzir Guimarães Rosa, como faço? Alguns conceitos da filosofia vivenciam essas problemáticas quase metafóricas, analógicas, que os grandes literatos nos colocam. É muito claro, é muito nítido, é muito viscoso, é muito imagético no seu próprio idioma, Mayakovsky em russo, mas ao mesmo tempo ler isso, traduzir isso em outro idioma é realmente tradutore, traidore. Hoje eu estou um poliglota que o Giannis despertou em mim, vocês não têm noção o que o gigante acordou dentro de mim. Mas enfim, voltando aqui ao texto. Amor à honra, a sua tradução oficial,
é uma tentativa utilitária, mas insuficiente, de transmitir a constelação de virtudes espremidas nas 4 sílabas da palavra. Quando perguntei a vários gregos sobre a sua própria percepção do filótimo, recebi respostas muito diferentes. Fazendo a coisa certa, disse Penélope Calafate, um médico. Amar e honrar a Deus e a sua sociedade, disse o padre Nicolas Papanicolau. Buscar a perfeição, respondeu o ator Costis Tomopoulos. Eu adoro os nomes gregos. Eu queria ter colocado o nome dos meus filhos com nomes gregos. E até, de uma certa maneira, o Andréa, perpassa um pouco disso aí. Sair da sua zona de conforto para ajudar alguém necessitado, sugeriu Tatiana Papadopoulou, voluntária do campo de detenção para refugiados de Maracasa. Parece que não só a palavra permanece intraduzível, mas até os próprios gregos têm dificuldade em concordar com uma definição única. A mitologia que acompanha esse conceito indescritível não tem precedentes. Na verdade, a palavra não pode ser traduzida com precisão para qualquer outra língua, disse Vassilios Vertodakis, professor de filologia da Grécia Antiga na Universidade Nacional e Caspodistriã de Atenas. Ainda assim, filótimo tornou-se um dos alicerces da disposição grega, devido à posição única da Grécia em relação ao que chamamos de Ocidente. Dianes, documentário que mencionávamos do vídeo anterior, retoma o melhor desse conceito, ainda que intraduzível. E essa parte intraduzível desse conceito nos remete a uma filosofia iorubá, Ubuntu, que nós vamos ver um pouco mais abaixo aqui, que eu quero tentar tocar e minimamente unir essas duas tessituras nessas tramas que as moiras fizeram e apagaram uma parte, ou pelo menos Mnemosine, a deusa da memória, apagou da história do Ocidente, embranqueceu, né, clareou por demais essa história ocidental, que é quase um remontar mesmo à África, à filosofia africana, essa filosofia que alinhava toda uma ancestralidade e agiganta a ponta. Ela vem meio que fazendo seus movimentos de tessitura, até que em determinado ela se efetiva e concretiza. Mas esse não é ele é toda uma ancestralidade, ele é Ubuntu. Ele é porque nós somos. Essa parte os gregos vão trazer um pouco no conceito, mas não na forma direta, como por vezes é apresentado. A gente tem que abrir pequenos véus para tentar adentrar. E o vídeo, o filme, o documentário nos proporciona alguns desses acessos, ainda que breves, ainda que rápidos, extremamente emocionantes, extremamente de uma integridade, de uma pureza, de uma elevação que você vira e fala assim, uau, ainda é possível respirar isso sobre a Terra. É muito bonito. Bom, ele explicou que filótimo vem da palavra grega antiga filotimia, da qual a primeira referência escrita atestada data do início do período clássico grego, século VI e VII a.C., nos escritos do poeta lírico Píndaro. Para Píndaro e outros escritores antigos, a palavra significava amor à honra, ou à distinção, ou ambição, mas muitas vezes de forma negativa. Aqui é interessante também
algumas coisas, porque eu estou falando do Nietzsche, eu vou trazer o Nietzsche, porque o Nietzsche, antes de ser um grande filósofo, era um grande filólogo, e ele reinstaura mesmo a tradição da filosofia, não só alemã como ocidental, ao retomar esses aspectos históricos filológicos, uma genealogia da moral. Ele vai fazer isso por nós. E um pouco desses significados que Píndaro está dando e que depois a gente vai encontrar em certa medida em Eurípides, os grandes trágicos, né? O nascimento da tragédia no espírito da música, que Nietzsche, lá em 1871, porra, um livro sensacional, genial, grandioso, que só Wagner entendeu. Só Wagner entendeu. Wagner, talvez, mais uma meia dúzia de 3 pessoas entenderam a grandiosidade daquilo, né? Essa filosofia da escuta e não mais essa filosofia da imagem. Essa percepção do audível e não essa percepção do visual. É uma outra cena que Nietzsche trouxe, né? Ele não está, eu brinco dizendo que ele não estava vendo, ele estava ouvindo. E esse ouvir esses trágicos nessa corrente que ele vai chamar da filosofia trágica, muito encantada e muito envolvida por Ésquilo, por Eurípides, por Ésquilo, ele vai acusar Eurípides e Sócrates de terem matado a tragédia. O conceito dessa ambição, o conceito dessas aversões vai se aproximar muito do que nos chegou mais próximo aqui, que é a híbris, a desmedida, né? Essa filotimia que tinha esse sentido um pouco diferente do que foi ressignificado posteriormente, né? Essa evolução dos próprios termos, das próprias palavras, das próprias ideias. Isso um constante, mais do que uma genealogia, um processo de ressignificação mesmo, né? Como é que dizemos isso que estamos falando hoje? E da onde vem isso que estamos pensando nesse agora? Pensamentos genealógicos. Foucault fez maravilhas com isso também. Para Píndaro e outros escritores antigos, a palavra significava amor à honra, a distinção, a ambição, mas muitas vezes de forma negativa. Na mitologia, por exemplo, o Filótimo de Aquiles foi ferido quando o rei Agamenon levou embora a rainha Briseida, seu prêmio por bravura no campo de batalha. Mexeu na honra do guerreiro. Mexeu no orgulho do guerreiro, justamente no mestre das astúcias, o homem de 1000 voltas, como vai cantar. Porra, eu ia chamar ele de Ovídio, não é Ovídio. Eu vou lembrar o nome dele. Poxa vida, como é que eu esqueci o nome dele, que está aqui na minha frente e ainda assim não vem? Homero. Foi só após a consolidação da democracia na Atenas clássica, por volta do século IV e V a.C., quando a competição foi substituída pela cooperação, que a palavra ganhou uma conotação mais positiva. Naquela época, um homem com filótimo significava alguém que adora receber elogios de sua cidade, mas primeiro serve à comunidade. Aqui está a cara de Sócrates, né? O processo que ele vai fazer no próprio seio da filosofia, de retirar algumas questões da cosmologia para trazer para o próprio homem. E aqui, junto ao pensamento socrático, toda aquela revolução efervescente que está acontecendo em Atenas. Uma efervescência que cada vez mais que abrimos alguns pontos e vamos tentando compreender a localização de Atenas, parte da Magna Grécia, a gente vai dialogando mais intimamente com os africanos. Mas, enfim, o que estamos aqui colocando, ou o que está sendo colocado aqui, é essa mudança mesmo de significado, dessa relação do homem com a cidade, do homem dentro desse cosmos, dessas teias tecidas pelas moiras, que os homens vão tentando se apoderar um pouco.
Sócrates é um dos grandes representantes disso, né? Embora Nietzsche vá fazer as suas críticas ferozes e violentas, o acusando de quase tudo, o Sócrates para Nietzsche é meio um Lula para os para o pessoal da extrema direita, ele é o responsável por tudo aí. Isso tudo aí é culpa do PT, isso tudo aí. Tem um pouco disso no pensamento nietzschiano, não sem razão, tá? Em Nietzsche. Nessa outra aí, o pessoal não tem nem filologia, nem história, nem filosofia. É o caos. É lamentável, é lamentável, é lamentável. O conceito realmente decolou por volta do século XV, na Alta Idade Média, quando os governantes otomanos escravizaram a Grécia, forçaram uma grande parte da população à agricultura de subsistência através de impostos pesados e educação limitada e isolaram cada região do resto do país e Europa Ocidental. Esses isolamentos gregos, que a gente vai ver ainda ao longo de diversos momentos depois e um pouco antes. E assim, né, diga-se de passagem, nada que eles estão fazendo muito esforço para venham. Tem, né? Não tem. Tem todo essas partes são bonitas a gente retomar e ir conversando e tentando compreender, né? Que ao mesmo tempo que a gente fala desse cosmopolitismo grego que vai ser o resultado para o surgimento não só da filosofia, como esse pensamento que a gente demarca como sendo um milagre, e que hoje, novamente, eu vou ficar fazendo esse movimento, né, de abrir bastidores, tirar véus e retomar, gente, isso daí estava ali atrás um pouco com os africanos, quando nós estamos falando de Magna Grécia, quando nós estamos pensando algumas coisas aí, das alegorias platônicas, quando a gente está falando dos próprios, que Nietzsche vai chamar dos filósofos trágicos, mas os filósofos pré-socráticos, como nós denominamos hoje, Tales de Mileto e diversos outros, Anaxágoras, Anaximenes, esses caras, Heráclito, Parmênides, poxa vida, eles não só transitaram por esse lado mais literal da África mesmo, como estavam revestidos de um pensamento que não fazia essa cisão na qual mais tarde foi sendo realizada de combater os mitos como se fosse algo negativo, como o próximo movimento aqui vai trazer, né? Aqui nós estamos ainda no século XV. Olha, para vocês verem o nó que eu fiz, né? É que eu voltei para o século XV no que se refere ao termo e conceito, mas estou debatendo lá atrás. Gostou? Lá atrás, dos séculos anteriores, no período clássico dos gregos. É uma marcação enquanto pensamento e formas de realização desse pensamento, mais por uma perspectiva temática do que cronológica, muito próximo. E mais tarde, quando vai vir o positivismo, aí sim nós vamos extirpar e vamos dividir ainda mais e vamos reescrever toda essa história, marcando aqui sim começa o milagre. Aqui sim temos homens que pensam, antes não. Antes. Enquanto o Ocidente experimentava um exagero. Tá, então, em vez de desenvolver o tipo de consciência. Cadê, gente? Eu perdi aí. Vou repetir. Enquanto o Ocidente experimentava o iluminismo e desenvolvia estados modernos que uniam os indivíduos. Ah, não, perdi não. É isso mesmo. Enquanto o Ocidente experimentava o iluminismo e desenvolvia estados modernos que uniam os indivíduos sob o Estado de Direito e um sentido abstrato de responsabilidade, os gregos subjugados e introspectivos estavam ligados pelo orgulho do localismo e pelas relações interpessoais. Disse Vertoldax. Em vez de desenvolver o tipo de consciência institucional vista na Europa Ocidental, as comunidades gregas foram imbuídas de Filótimo,
que foi desencadeado não pela lei e pela lógica, mas por emoções intensas e algum grau de intimidade. É a análise que o nosso professor de filologia está fazendo tanto do conceito quanto desse cenário. Então ele está dialogando aqui, olha, a Grécia, o conceito, século XV, mais tarde iluminismo, o que está acontecendo nesse cenário fora, e nós aqui na Grécia vivenciando as amarguras das invasões, da dominação, e de como que isso foi reanimando, trazendo um sentimento imenso de Filótimo. Esse amor à pátria, esse amor. É engraçado falar de amor à pátria hoje, né? Nossa Senhora, difícil. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é muito fácil, é muito tranquilo. E é muito fácil e muito tranquilo quando a gente retoma esse amor, ou essa palavra, esse conceito, enquanto difícil de exprimir e de expressar, de traduzir, para ser mais exato, enquanto grega, mas um sentimento muito comum em diversos outros povos, nos quais, como disse o nosso lindo e maravilhoso, eu esqueço o nome de todo mundo, eu tenho ciúmes de Otelo quando o assunto é minha pátria, José do Patrocínio. Então estamos falando um pouco desse mesmo sentimento. Esse sentimento que umbiga o ser à sua terra, e a sua terra e os seus ao seu povo. Somos um. E não odiamos o outro, mas qualquer um que venha colocar as mãos sobre nós, nós os consideramos um inimigo. É um tirano. E esse ódio aos tiranos, poxa vida, sempre vai ter, sempre teve. Aí a gente pode voltar aos 300 de Esparta. Aí a gente pode voltar às guerras da própria das invasões persas. Aí a gente vai retomar diversas outras partes, ou a própria guerra de Troia. Não tentem usurpar da minha terra. Não tentem colonizar-me. Me revoltarei. E aqui tem uma quebradura quando a gente retoma ao continente africano e até mesmo aos nossos continentes, especificamente o Brasil, né? Darcy Ribeiro vai trazer um pouco dessas marcações, e não só ele, como diversos outros antropólogos, de como esse tribalismo serviu muito para uma dominação europeia. Tanto nosso continente, quanto também em África. Como a questão, é difícil aqui a questão, eu falar a questão racial, mas é que eu estou falando desse Filótimo como sendo um pensamento inteiramente grego e só grego, mas eu não sei se tivesse chegado, por exemplo, em Esparta, os caras não teriam se unido para derrubar Atenas. Eu não sei se constituiriam entre eles um pensamento de Estado, como a gente está aqui pensando no século XVI, a partir de outras identificações. E identificações que vêm muito pelo estrangeiro, pelo invasor. É esse outro que vai me dar a dimensão de nós. E mesmo eu não gostando muito de você, eu me uno para combater aquele outro. Mas percebam de como que isso, ao mesmo tempo, é muito parecido com o que a gente vai ouvir enquanto os ecos de 1933 dos estados totalitários, à esquerda ou à direita, e esses ecos malditos que estamos chegando aqui estão pairando no ar porque a cadeira do fascismo nunca sai do cio.
Então elas estão aí sempre parindo seus ratos, né? Cadelas que parem ratos. Acho que dá até um bom livro. Mas são esses, os fascistas, a extrema-direita espalhada pelo mundo, essas coisas nojentas e abjetas que eles advogam. Aparentemente é a mesma coisa, mas é diferente. Qual é a diferença? Mais embaixo eu espero que a gente consiga chegar. Bom, mas basicamente, para não deixar muito, Filótimo, o pensamento de amor à pátria não é um pensamento de subjugação ao outro. É só o de não aceitar ser escravizado. Eu não saio por aí sendo gigante, pisando na cabeça das pessoas. Mas não me venham, por eu ter uma estatura mediana, tentar cuspir na minha cara, pisar em mim e me colocar entre correntes. Óbvio que todo o meu ser se revolta. Óbvio que não posso tolerar e aceitar. Óbvio que lutarei contra qualquer tipo de tirania. Quero conquistar nada nem ninguém, não quero conquistar o mundo, não acredito que a raça negra seja a raça superior e que nós vamos, então, nossos arianos. Nada disso. Mas, por favor, como disse o cão, para o magnífico Alexandre o Grande, por favor, saia da frente do meu sol. Essa história é sensacional. O Diógenes é maravilhoso. E este lado emocional do caráter nacional pode ser visto ao longo da história grega moderna, em maio de 1941, quando as potências do eixo lançaram um ataque aéreo à lendária ilha minoica de Creta. Os moradores locais não apenas pegaram facas de cozinhas ou armas simples para sair e lutar contra o inimigo, mas também caminharam penosamente pelas montanhas imponentes e escarpadas e pelos desfiladeiros íngremes de Creta para encontrar os melhores esconderijos para os soldados britânicos e australianos. Os austríacos a gente sabe onde eles estavam. Nem o fato de estarem quase mortos de fome devido à grande fome induzida pelos nazis, nem a pena de morte por abrigarem soldados o perturbaram. Seus centros de dever, honra e coragem tiveram precedência. Filótimo. É isso. Não é ensinado. Não tem uma matéria na escola que se ensina isso. Se você observa, se você brotou, é como se nascesse do chão. Você pisou naquele solo, nasceu naquele solo, viu 4 homens andando, 3 mulheres conversando, você vai incorporando isso dentro do seu ser. E assusta, não só no Brasil, como no mundo inteiro, essa covardia, no pior sentido do termo e da palavra, que vem se apoderando de nós. Covardia de não de permitir que o coração só responda e se rebele contra os mais fracos. Aqui não. Preto, favelado, mulher, trans, gay, a gente cresce. Não aceitamos. Que absurdo. Temos que punir. Que absurdo. Que indecência. Outros, sim, senhor, pode sim, a qualquer momento. Minha esposa também está ali, se você quiser se servir dela e das minhas filhas, pode usar. Nem precisa pedir, me desculpa eu estar pedindo. Caso elas não te satisfaçam, tem a minha filha para te satisfazer. Caso elas também não te satisfaçam, tem meu filho, tem até eu. Fazemos tudo com a maior indecência para vocês. Nessa cara de pátria, família.
Malditos sejam todos. Quase 76 anos depois, os habitantes da ilha de Lesbos, Chios e Kos, locais conhecidos pela sua beleza e pureza turística, mas todos em anos de profunda recessão, têm saltado em barcos para resgatar refugiados que chegam à massa à costa oriental do Egeu. Alguns até foram testemunhados mergulhados em águas geladas enquanto os barcos frágeis se aproximavam das ilhas. Por que vocês estão me parabenizando, meus filhos? Perguntou Emília Canvice, de 86 anos, quando os jornalistas lhe perguntaram por que ela e suas amigas, Efstratia Mavrapidou, de 90 anos, e Maritza Nossa Senhora, Mavrapidou, de 86, que mais tarde foram nomeadas para o Prêmio Nobel da Paz de 2016. Vão para a costa de Lesbo todos os dias para ajudar mulheres refugiadas e seus filhos. Que especial estou fazendo? Você não faria o mesmo? Ela continuou. Não, não faria. Na maldita Grécia, como em todos os outros países, tem os malditos da extrema-direita que querem matar pessoas só por elas serem do outro lado do rio, do outro lado do oceano, ter a pele mais preta, ter a pele mais escura, falar um outro idioma. Isso é motivo para eles para matar. É terrível e lastimável assim. Também foi nomeado, eu vou pular essa parte, para mim chegar mais próximo do fim. Parará, o fim já chegou. Então, deixa-me aqui. Tenho certeza que Canvice, Variamos e Vânicos não estão interessados em saber se o filótimo é uma muleta emocional ou um traço cultural indefinível. Para as centenas de pescadores, donas de casas, aposentados, professores, voluntários, artistas e estudantes que esperam todos os dias na praia para oferecer roupas secas, água, comida e abrigo, e abrir os braços e a casa a pessoas que fogem da guerra e do terror, o emocional e a satisfação moral obtida com a exibição do filótimo supera em muito qualquer tentativa de conceitualizá-lo. Para eles, o filótimo é simplesmente uma forma de ser. A satisfação emocional e moral obtida com a exibição do filótimo, aqui eu estou repetindo. Enquanto isso, Daphne está fazendo as malas para umas férias de verão com a vovó, Vangelo e família. Qual é a sua definição de filótimo? Eu perguntei a ele. 2 a 3 pensamentos positivos, 1 litro de entusiasmo pela vida, 500 gramas de hospitalidade, 10 gotas de simpatia, 1 grama de orgulho, dignidade e o seu guia interior, respondeu ele. É um texto que eu volto a repetir aqui, da BBC, por Stave Dimitropoulos, 7 de junho de 2017. Muito bom o texto, por passear pelo conceito e nos permitir, nesse passeio, ir trazendo algumas figuras que nos auxiliam a compreender um pouco dessa tal da Grécia, né? Um berço para cada um de nós, mas um berço que dialoga com muitas outras culturas, nas suas efervescências. E esse diálogo que eu estava querendo trazer, dessa hospitalidade, dessa amorosidade, dessa recepção ao estrangeiro ou ao outro, poxa, é uma marca muito peculiar dos povos do deserto, muito peculiar dos povos ali do Oriente Médio, muito peculiar daquelas regiões na qual eu vou chamar de culturas primitivas, né? Porque a gente vai encontrar isso em diversas outras culturas, esse respeito ao estrangeiro. O estrangeiro poderia ser um Deus disfarçado. Então, trate-o bem. Hospitalidade. Recebam. Recebam. É um pouco disso, esse conceito maravilhoso que
me foi retomado a partir do documentário de Dianes, o gigante, monstro grego, sensacional. Que homem! Que homem! E que trouxe para pensar aí a dificuldade de tradução da palavra, mas a necessidade de cada vez mais irmos rebuscando esse sentimento, ou esse modus de ser. É mais do que um sentimento, é um, é um modo de ser. É um modo de ser mais amoroso, mais carinhoso, mais orgulhoso. Orgulhoso do quê? Orgulhoso dos meus irmãos, velho. Poxa vida, que orgulho danado que eu tenho de saber que tem um cara assim. E ao mesmo tempo, um orgulho danado por esse cara assim, por ter nascido dessa mesma terra do que eu, e irmos vendo que tem seres que têm essa mesma coisa, nascidos em outras terras, e que também por isso ele se faz o meu irmão. Giannis é o irmão de cada um de nós. Giannis é o irmão dos meus alunos que todo dia, por décadas, entre o tráfico e a sala de aula, eles optaram por estudar, sem muitas possibilidades à frente. Mas eles fizeram essa escolha. Não se tornaram MVP, não nessa dimensão da NBA, mas são. Poxa vida, que orgulho danado que eu tenho desses caras. E que orgulho danado que eu tenho de Nelson Anderson, de Rony Ângelo, de Érico Augusto, de Vanderlei, de Toró, de Guilherme, de Mano Brown, de Ice Bull, de Emicida, de Sérgio Pererê. Porra, podia ficar aqui falando 1 bilhão de nomes. E aí trazer Liliane Augusta, Heloíse, Dona Eusmália, Nelson Gregório. Os nomes não param, não esgotam. Aí já vindo nomes, pessoas, Cláudia Areda, tem nome demais. Tem muito nome. Olha o nome de Max Moll, Elvis. Tem gente boa pra caralho. Alguns que eu não conheço, André Constantini, que honra ver que esse cara também está caminhando por aí. Tem muita gente boa. E o mais grave disso, uma sanha assassina, desprezível e nojenta de querer matar todo mundo, velho. Por ser preto, por ser gay, por ser pobre, por ser favelado, por ter roubado 2 ovos, por ter roubado 2 galinhas, por ter fumado maconha, porque, gente, eu vou parar agora. O Chico, numa foto no seu disco Para Todos, ele coloca a foto na qual ele foi fichado na polícia, né? E ali ele estava, como se não me engano, com 17 anos, vamos pôr 19 se for o caso, mas eu creio que 17, porque ele escapou, não cumpriu pena, só foi fichado. Mas se fosse, não digo hoje, mas na década de 80, ou se ele fosse mais preto, ele teria sido assassinado. Um fumador de maconha é motivo para alguns matar. Com 17, com 15, com 13, com 12, estão matando um menino com fuzil com 3 anos de idade. É terrível. Então, quando a gente vê a história de Giannis, que escapa, Ferrez, um beijo, seu lindo, escapa, está escapando, escaparam hoje, escapa, e chega lá nos Estados Unidos, não é melhor nem pior. Ele chegou em outro status, em outra condição, em outra situação. Os pretos lá também sabem muito bem como é que está a situação, não está bacana. E o Trump vai ganhar de novo.
Ô, gente, a pátria, hein? A pátria é a terra da liberdade. É isso aí. Trump será eleito mais uma vez pelo povo americano. É espetacular. Mas, enfim, é contra isso tudo aí. É contra isso aí que não temos sossego, nem muitos minutos de paz. Porque eles continuam praticando o esporte deles, né? Ou como diz o outro, meu treinamento é matar. O cara um destravou uma Glock. Mas ele foi treinado para matar. Então, se for matar a gente de raiva, né? Mata a gente de raiva. Porque é uns cagão da porra. Beijos em todos. Filótimo. Eu acho que temos que terminar para cima. Esse é um conceito bonito. Um conceito que a gente precisa incorporar cada vez mais. Seja pelos viés afro, seja pelos viés indígena, seja pelo viés celtas, seja pelo viés que for grego, mas a gente precisa incorporar mais essa forma de amor, esse, esse amor com essa integridade, essa pureza, essa lisura, essa coisa linda que Giannis representa muito bem. Beijo em todos.